Você já se perguntou por que algumas pessoas têm a pele negra e outras não? Essa questão, que pode parecer simples hoje, já foi motivo de intensos debates, especialmente no século XVIII. Naquela época, a ciência ainda engatinhava, e muitas das ideias que surgiram para explicar a pele e o cabelo dos africanos acabaram por alimentar uma perigosa corrente de pensamento que perdurou por séculos. Se você acha que a cor da pele é apenas uma questão de melanina, prepare-se para descobrir como essa história é bem mais profunda e carregada de preconceitos e pseudociência. Vamos descobrir juntos a origem dessas teorias e como elas moldaram nossa história. Em 1739, a Academia Real de Ciências de Bordeaux, uma das mais prestigiadas instituições científicas da época, decidiu lançar uma competição que desafiaria os estudiosos a explicarem a origem da pele negra e a textura do cabelo dos africanos subsaarianos. Esse concurso não era apenas um exercício intelectual, mas uma tentativa de decifrar aquilo que os europeus até então viam como um mistério envolvendo os negros. Para muitos, entender a razão por trás dessas características físicas era crucial, principalmente num período em que o continente africano e seus povos estavam sendo cada vez mais explorados e subjugados. Os participantes da competição, em busca de reconhecimento e prestígio, trouxeram à mesa diversas teorias que, para os padrões da época, pareciam plausíveis. Alguns recorreram às escrituras bíblicas tentando conectar a origem da pele negra a figuras como Caim, sugerindo uma marca divina sobre aqueles que descendiam dele. Outros se aventuraram pelo caminho da pseudociência, relacionando o clima quente da África como um fator determinante para a cor da pele e a textura do cabelo. A tentativa de usar o clima como justificativa, no entanto, carecia de fundamentos científicos robustos, mas ainda assim foi uma das ideias mais propagadas. Ao longo desse processo, muitas das explicações oferecidas não tinham base científica e estavam fortemente enraizadas em preconceitos raciais. A cidade de Bordeaux, na França, estava intimamente ligada ao comércio de escravos, principalmente devido ao seu envolvimento nas atividades coloniais no Caribe, como em Saint-Domingue. A busca por uma resposta para essas questões sobre a pele e o cabelo dos africanos não era neutra. Estava imbuída de intenções políticas e econômicas, uma tentativa de justificar, através da ciência, as desigualdades impostas pela escravidão. O concurso, ao invés de trazer luz ao tema, acabou por reforçar as crenças já existentes entre os europeus. A formulação da questão em si, tratando a pele negra e o cabelo crespo como uma degeneração, refletia o profundo racismo que tomava a sociedade francesa e europeia da época. Aquilo que deveria ser uma busca pelo conhecimento acabou sendo usado para perpetuar a ideia de que os negros eram, de alguma forma, inferiores, apenas por conta das suas características físicas. O impacto dessa competição e das teorias apresentadas transcendeu as fronteiras de Bordeaux e da França. As conclusões, por mais falhas e preconceituosas que fossem, ajudaram a moldar o pensamento europeu sobre raça ao longo do século XVIII. Essas ideias, por mais pseudocientíficas que fossem, serviram como base para o racismo científico e os sistemas de classificação racial que cresceram nos anos subsequentes, impactando negativamente as vidas de milhões de africanos. As teorias propostas para explicar a origem da pele negra e a textura do cabelo dos africanos subsaarianos variavam amplamente, refletindo a diversidade de pensamentos e a falta de conhecimento científico sólido da época. Muitos acadêmicos, na tentativa de encontrar uma resposta convincente, voltaram-se para a Bíblia, que na época era vista como uma fonte de autoridade incontestável. Entre as teorias bíblicas, uma das mais difundidas foi a que associava a pele negra à maldição de Caim ou de Cam, filhos de Adão e Noé. Segundo essa interpretação, a cor da pele seria uma punição divina, uma marca de um pecado ancestral, transmitida de geração em geração. Outros estudiosos buscaram respostas no campo da pseudociência, tentando encontrar explicações que se alinhassem com as observações empíricas e as crenças populares. Uma dessas teorias defendia que o clima quente da África seria o principal responsável pela cor escura da pele. De acordo com essa ideia, a exposição contínua ao sol intenso teria levado ao desenvolvimento de uma pele mais escura,
que, segundo os proponentes, servia como proteção natural contra os raios solares. Essa teoria, embora simplista, ganhou força entre aqueles que viam o ambiente como o principal modelador das características físicas humanas. Além do clima, surgiram também ideias que relacionavam as diferenças raciais ao sangue e à fisiologia. Alguns acreditavam que o sangue dos negros seria de alguma forma diferente do sangue dos europeus, o que resultaria em características físicas distintas. Essa linha de pensamento refletia uma compreensão limitada da biologia humana e um desejo de encontrar uma explicação natural para a escravidão e a segregação racial. Para esses teóricos, a diferença na cor da pele era vista como uma prova de uma hierarquia natural entre as raças, onde os africanos, com sua pele negra, estariam naturalmente destinados a uma posição inferior na sociedade. A tentativa de explicar as características dos negros através dessas teorias não apenas perpetuava preconceitos, mas também criava novas formas de discriminação. A pseudociência da época, em vez de desafiar os estereótipos raciais, acabou por consolidá-los, dando-lhes uma fachada de legitimidade científica. Esses conceitos pseudocientíficos, baseados em observações superficiais e interpretações enviesadas, moldaram a maneira como os europeus viam os africanos e a África, justificando a escravidão e a colonização com argumentos supostamente científicos. O debate em torno dessas teorias não se limitava aos círculos acadêmicos. Ele também influenciava a opinião pública e as políticas coloniais. A ideia de que a pele negra e o cabelo crespo eram sinais de uma degeneração ou de uma adaptação inferior a um ambiente hostil serviu como um poderoso argumento para aqueles que defendiam a exploração e o comércio de escravos. Essas teorias ajudaram a criar um consenso social que sustentava as práticas desumanas da época, mostrando como o conhecimento, quando distorcido, pode ser usado para oprimir e controlar. O interesse da Academia Real de Ciências de Bordeaux em questionar a origem da pele negra e a textura do cabelo dos africanos não surgiu do nada. Bordeaux, naquela época, era um dos principais portos da França e estava profundamente envolvida no comércio transatlântico de escravos. O comércio de negros capturados na África e vendidos como escravos nas Américas era uma atividade lucrativa que movimentava a economia local e enriquecia muitos dos seus cidadãos. Esse contexto econômico tornou Bordeaux um epicentro de debates sobre raça e servidão, onde a justificativa para o tráfico de escravos era uma questão de grande relevância. Particularmente o envolvimento de Bordeaux com as colônias do Caribe, como Saint-Domingue, atual Haiti, ampliou o interesse por essas questões. Saint-Domingue era uma das colônias mais ricas da França, conhecida pela produção de açúcar, café e algodão, cultivados em plantações que dependiam do trabalho escravo africano. O sucesso econômico da colônia era, portanto, pertencente da exploração dos negros, e a necessidade de justificar essa exploração gerava um ambiente propício para discussões sobre a natureza dos africanos e as razões de suas características físicas. Na busca por legitimação, muitos na cidade de Bordeaux procuravam respostas científicas que pudessem justificar a escravidão. Afinal, se a ciência pudesse comprovar que os negros eram de alguma forma diferentes ou inferiores, isso serviria como uma base sólida para manter e expandir o sistema escravagista. Assim, o concurso da Academia de Ciências não foi apenas uma curiosidade acadêmica, mas também um reflexo das tensões sociais e econômicas da época em que ciência e interesses coloniais andavam de mãos dadas. Esse ambiente em Bordeaux, saturado pela economia do açúcar e do tráfico de escravos, influenciou profundamente as teorias que foram desenvolvidas e aceitas. As explicações que surgiram não apenas refletiam o racismo e a pseudociência da época, mas também serviam para sustentar um sistema econômico e social que dependia da exploração brutal de milhões de africanos. Nesse sentido, a competição científica foi muito mais do que uma simples investigação intelectual. Ela foi uma parte crucial de um esforço maior para justificar o inaceitável. Portanto, o interesse em explicar as características físicas dos africanos estava diretamente ligado ao desejo de manter o status quo. A cidade de Bordeaux, com sua economia fortemente dependente do tráfico de escravos e da exploração colonial,
encontrou na ciência uma ferramenta conveniente para reforçar e perpetuar as desigualdades raciais que sustentavam o sistema escravagista. A maneira como a Academia Real de Ciências de Bordeaux formulou a questão do concurso foi reveladora dos preconceitos profundamente enraizados na sociedade europeia da época. Ao definir o tema como uma busca pela fonte de degeneração da pele e do cabelo dos negros, os organizadores do concurso já partiam do pressuposto de que essas características eram de alguma forma inferiores ou defeituosas. Essa escolha de palavras não foi acidental. Ela refletia uma visão de mundo onde os negros eram vistos como desviantes da norma europeia, que, por sua vez, era considerada o padrão de beleza e perfeição. No século XVIII, os europeus estavam obcecados em categorizar tudo ao seu redor, desde plantas e animais até povos e culturas. Nesse contexto, a pele negra e o cabelo crespo dos africanos eram vistos como anomalias que precisavam ser explicadas e, de certa forma, corrigidas. A formulação do concurso não só refletia essa mentalidade, mas também a reforçava ao sugerir que a ciência poderia encontrar uma cura ou uma justificativa para essas diferenças. As atitudes racistas da época não eram apenas pessoais, mas estavam profundamente institucionalizadas. Instituições como a Academia de Ciências desempenhavam um papel crucial na legitimação dessas ideias. Ao patrocinar um concurso que tratava as características físicas dos negros como degeneradas, a Academia estava validando essas noções e ajudando a disseminá-las. Isso, por sua vez, alimentava o racismo científico, uma corrente de pensamento que buscava fundamentar a ideia de superioridade racial branca em supostas evidências científicas. O uso do termo degeneração também revela como a linguagem era uma ferramenta poderosa na construção e perpetuação do racismo. Palavras como essa carregam consigo um peso ideológico, moldando a maneira como as pessoas pensam e se comportam. Ao falar de degeneração, os acadêmicos de Bordeaux estavam, consciente ou inconscientemente, estabelecendo uma narrativa onde os negros eram vistos como um grupo inferior, cuja diferença precisava ser explicada de maneira que os reafirmasse como pertencentes a uma categoria subordinada na hierarquia racial. Esse tipo de discurso teve consequências duradouras, pois ajudou a cristalizar as ideias racistas que justificariam o tráfico de escravos e a colonização africana por séculos. As atitudes e crenças que surgiram desse período ainda ressoam hoje, mostrando como as ideias pseudocientíficas e racistas do passado continuam a influenciar o presente. A formulação da questão do concurso foi, assim, não apenas uma reflexão das atitudes da época, mas também uma força ativa na disseminação e perpetuação dessas ideias.